Pela primeira vez desde a década de 40, mais de 40% da energia produzida no mundo vem de fontes limpas e renováveis. De acordo com o Instituto Internacional de Análise de Políticas Públicas voltadas para a transição energética, o crescimento recorde é resultado da expansão de energia solar, conforme aponta o relatório anual da britânica Amber, publicado neste mês. O Instituto analisou com detalhes informações de 88 países que representam 93% da demanda global. Apenas a oferta de energia solar dobrou nos últimos 3 anos, chegando a crescer 29% no ano passado. Enquanto isso, a demanda global de energia cresceu 4%, principalmente por causa das ondas de calor e do aumento do uso de ar-condicionado em regiões populosas, como China, Estados Unidos e Índia. E o Brasil teve uma importância significativa nesse avanço de energia limpa. Em 2024, o país teve o terceiro maior aumento mundial na geração de energia solar, 45%, e de eólica, 13%. Agora o país ultrapassou a Alemanha e é o quinto maior gerador de energia solar do mundo. Mas a contribuição brasileira ainda poderia ser maior. Por causa da seca ano passado, houve redução na geração hidrelétrica. Mesmo assim, cerca de 90% da matriz energética do país é considerada limpa. Isso é mais que o dobro da média mundial. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Mais de 10 milhões de pessoas utilizaram a aviação comercial em viagens nacionais e internacionais em março deste ano. O resultado representa um salto de 8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério de Portos e Aeroportos e fazem parte do relatório de demanda e oferta apresentado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o modal tem apresentado uma evolução significativa, com benefícios para a economia do país, principalmente no que diz respeito à geração de emprego e renda. Ele reforça que, se forem considerados os dados do primeiro trimestre, o número de viajantes a mais inseridos na aviação brasileira chega a mais de 2 milhões. Em relação ao mercado doméstico, houve um aumento de 6% na movimentação, com quase 8 milhões de viajantes. Quanto ao mercado internacional, foi registrada uma elevação superior a 15%. Para o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, os resultados mostram que o setor tem contribuído para o crescimento econômico do país, o que está diretamente relacionado aos investimentos públicos federais realizados nos últimos 2 anos. São números animadores que atestam não só o aquecimento da economia brasileira, como trazem o resultado dos investimentos que o governo federal vem fazendo na aviação civil, recuperando aeroportos e dotando o setor de uma melhor infraestrutura. Temos mais brasileiros voando, mais cargas sendo transportadas e mais ofertas de assentos que geram mais empregos, renda e oportunidades para os brasileiros. Ainda de acordo com o levantamento, no último mês, o número de decolagens ultrapassou a marca de 13 mil. Os dados mostram ainda que as rotas internacionais mais operadas em março concentraram-se na América do Sul. Entre as 10 primeiras, 8 estão localizadas no subcontinente. A rota Guarulhos-Buenos Aires, na Argentina, foi a que registrou o maior fluxo. O transporte de cargas também apresentou o melhor resultado do modal aéreo para um mês de março nos últimos 25 anos. Ao todo, foram 116 mil toneladas movimentadas. Desse total, mais de 77 mil toneladas foram despachadas para o exterior. Reportagem Marquesan Araújo. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU, deflagraram nesta quarta-feira a Operação Sem Desconto, que apura um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. As entidades investigadas cobraram sem consentimento mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Em entrevista coletiva sobre a operação, com participação do ministro
ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi informado que 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária. Lewandowski diz que a ação é para proteger os aposentados que, segundo investigação, desde 2023 sofrem descontos sem autorização de 29 entidades associativas. Entrevistas com beneficiários confirmaram que a maioria não reconhecia os débitos. Ao todo, 6 milhões de pessoas foram afetadas. Lupe informou que a Previdência vai manter suspenso todos os descontos em folha feitos pelas entidades associativas desse ramo até que o sistema seja reorganizado e que, a partir desse momento, as apurações seguem para recuperar os valores e punir os responsáveis. 3 suspeitos foram presos em Sergipe e outros 3 estão foragidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. Cursos à distância poderão ter provas presenciais e estrutura mínima para sedes físicas. As exigências podem fazer parte do novo marco regulatório elaborado pelo Ministério da Educação para esse tipo de ensino. Segundo o Globo, a pasta pode estabelecer um período de transição de 2 anos para que as instituições se adaptem às mudanças. A divulgação do texto do novo marco regulatório já foi adiada 3 vezes pela pasta desde o fim do ano passado. Agora a expectativa é que isso ocorra até 9 de maio. Entre as exigências em estudo está a obrigatoriedade de provas presenciais com um terço de questões discursivas. Além disso, a regulamentação das aulas ao vivo transmitidas online, que podem passar a exigir controle de presença mínima dos universitários. Outra questão é quanto à estrutura física dos polos. O MEC quer proibir que mais de uma instituição divida o local de ensino, prática adotada em várias instalações. Da Rádio 2, Fabíola Altran. O último edital de rádios comunitárias do Ministério das Comunicações, lançado no final do ano passado e encerrado no fim de março, registrou interessados em operar emissoras em 293 cidades de 20 estados brasileiros. Dos 21 estados contemplados no edital, apenas no Amapá não houve pedidos. O Nordeste foi a região que registrou o maior número de cidades com manifestações, 112 no total. Houve interesse em abrir novas rádios em 25 municípios no Piauí, 24 na Bahia, 18 no Maranhão, 16 na Paraíba, 8 no Ceará, 7 em Alagoas, 6 em Pernambuco, 4 no Rio Grande do Norte e 4 em Sergipe. O resultado pode ser conferido no site do Ministério das Comunicações, o gov.br/mcom. O secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, Wilson Velich, fala sobre o papel desempenhado pelas rádios comunitárias. Bem, a gente entende que a rádio comunitária ela tem um papel essencial, né, de levar a comunicação local, né? Então, acho que esse é o principal ponto ali da radiodifusão comunitária, né? Ela é para servir a comunidade. Então, nesse sentido, o Ministério das Comunicações publicou 3 editais de radiodifusão comunitária já nos primeiros 100 dias de governo. E já no final de 2023 também, ele soltou um novo Plano Nacional de Outorgas de Rádios Comunitárias. Então, esse PNO, que é esse Plano Nacional de Outorga, ele foi o maior da história. Nos últimos 2 anos, o Ministério das Comunicações autorizou o funcionamento de 206 rádios comunitárias em todo o Brasil. O número representa um aumento de 275% em relação às 55 emissoras autorizadas em 2019 e 2020.
Apenas no ano passado foram concedidas 121 novas autorizações, o maior número de outorgas dos últimos 13 anos. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. Mais de 90 mil pessoas, cerca de 23 mil famílias, já foram afetadas pela atual cheia dos rios da Bacia do Amazonas, segundo divulgou o governo do estado. O último boletim do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais revela que as 9 calhas dos rios seguem em processo de cheia e os picos devem variar até o mês de julho. Dos 62 municípios do Amazonas, 9 estão em situação de emergência, 17 em alerta e 36 em atenção. A situação mais preocupante está concentrada na região sul do estado. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, Manaus, Manacapuru, Porto Velho e Rio Branco estão, nesse momento, na cota de alerta. Manicoré, município amazonense com 57 mil habitantes, a 330 quilômetros ao sul de Manaus, por exemplo, está em situação de emergência. O governo do Amazonas enviou, nesta segunda-feira, ajuda humanitária com 40 toneladas de alimento e água para cerca de 2 mil famílias. Ao todo, já foram distribuídas 160 toneladas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Informações sobre os recursos destinados exclusivamente para a defesa, manutenção e proteção dos povos indígenas agora estão disponíveis no portal da Transparência, administrado pela Controladoria Geral da União. A iniciativa busca dar maior visibilidade e fiscalização para os investimentos destinados às políticas públicas nessa área. Em um único link, é possível encontrar as principais ações promovidas por diversos órgãos e entidades do governo federal em favor dos povos originários, como a FUNASA e o Ministério da Defesa, além de temas como saneamento e saúde indígena, proteção de terras, regularização fundiária, direitos culturais e sociais, entre outros. A página também traz alguns relatórios de auditoria da CGU sobre avaliação indígena e links para painéis dos principais órgãos e entidades federais de promoção de políticas públicas na área, como o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até as 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Nordeste brasileiro conta com o maior número de cidades que não possuem planos diretores de drenagem e manejo de águas pluviais. Ao todo, são 1.411 cidades nessa situação, ou seja, 98,6% do total. Em seguida, aparece o Sudeste brasileiro, com 1.374 cidades nessa condição, o que corresponde a 88,4%. Os dados constam em estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta quarta-feira. No caso do Sul, o número é de 1.109 municípios, enquanto no Norte é de 381 e no Centro-Oeste de 420. Em todo o Brasil, somente 263 municípios possuem esse tipo de ferramenta, considerada essencial para o planejamento estratégico e a redução de riscos associados a eventos hidrológicos extremos, como inundações, por exemplo. Ainda de acordo com o levantamento, mais de 40% dos municípios analisados informaram que possuem sistemas exclusivos para drenagem de águas pluviais. Por outro lado, 12,59% declararam operar com sistemas unitários, que combinam esgoto e drenagem em uma única rede. O estudo também mostra que somente 3,2% dos municípios brasileiros, ou seja, 157, declararam dispor de sistemas de tratamento das águas pluviais. De acordo com o Instituto, trata-se de uma prática relevante para minimizar os impactos ambientais. Dos 100 municípios brasileiros com maior número de habitantes, 94 estão mapeados com algum tipo de risco, como deslizamento, enxurrada, inundação, entre outros. De acordo com o Trata Brasil, esse número corresponde a 54% da população nas áreas com riscos mapeados. Somente alguns municípios, como Maringá, no Paraná, Uberaba, Minas Gerais, Taubaté, São Paulo e Palmas, Tocantins, não tiveram riscos classificados neste recorte.
Entre 1991 e 2023, foram registrados quase 26 mil eventos hidrológicos de desastres. Esses fenômenos foram responsáveis por mais de 3.400 mortes no período, além de terem causado prejuízos acima de 150 bilhões de reais. Outro desastre dessa natureza ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do Estado gaúcho, 183 pessoas morreram, enquanto outras 27 ficaram desaparecidas. Além disso, mais de 600 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Reportagem Marquesan Araújo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente do Chile, Gabriel Boric, em Brasília, Distrito Federal. No encontro foram assinados 13 acordos e memorandos entre os dois países em diversas áreas, como justiça e segurança pública, defesa, ciência e tecnologia, cultura, pesca e aquicultura, agricultura, pecuária e inteligência artificial. Um dos principais pontos abordados durante a reunião bilateral foi a necessidade de aprimorar a infraestrutura regional. Entre os projetos está a Rota Bioceânica de Capricórnio, que liga os portos brasileiros nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina aos portos de Iquique, Mejillones e Antofagasta, no Chile. A previsão é que a infraestrutura seja concluída até o fim de 2026. De janeiro a março de 2025, o intercâmbio comercial entre os países foi de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. No período, o Brasil atingiu um superávit de 350 milhões de dólares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Construído em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, lançou mais 2 frentes de financiamento no programa BNDES Periferias, o Periferias Verdes e Periferias Fortes, com investimento total de 135 milhões de reais. O BNDES Periferias Verdes tem como objetivo fortalecer e apoiar projetos ambientais com foco na inclusão produtiva, com ações de economia circular, agricultura urbana e resiliência climática, com investimento de 50 milhões de reais. Já o BNDES Periferias Fortes tem 2 editais de 17,5 milhões de reais cada para a seleção de parceiros para fortalecer organizações sociais que atuam em periferias das cidades das regiões Norte e Nordeste com capacitação. Outros 50 milhões de reais serão destinados a projetos das frentes Polos, BNDES Periferias e BNDES Periferias Empreendedoras, editais que farão parte da 3ª chamada de instituições selecionadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.